homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele o domínio sobre os peixes, o mar, sobre as aves, certo? E Deus criou, pois, o homem à sua imagem. Deus o criou homem, no versículo 27, Deus criou homem e mulher, os criou, certo? Homem e mulher os criou. Se a gente for aí para Gênesis, no capítulo 2, 24, a gente tem aí a ação e a entrega do primeiro presente, dos primeiros presentes para a humanidade. Veio a existência, a criação. Então, 2, 24. E por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Uma só carne. Certo? O interessante aqui é que Deus, Ele dá esse presente, o matrimônio. Certo? O matrimônio é um presente de Deus para a humanidade. O casamento foi divinamente estabelecido lá no Éden, né, como acabamos de confirmar. Confirmado depois, posteriormente, por Jesus. Jesus, ele confirma o matrimônio. Com a união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Certo? Aí hoje em dia a gente vê que, se pergunta, será que em alguns casamentos tem companheirismo? Será que em alguns casamentos tem amor? Será que alguns casamentos, que a gente vai já pegar esse tema que é um pouco mais complexo, é homem e mulher? Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge. E só deve ser assumido entre os parceiros que partilham da mesma fé. A questão do jugo desigual, né? Precisa-se prioritariamente ser da mesma fé. Então, os jovens aqui presentes, que têm essa intenção depois de um futuro casamento, precisa achar um companheiro que partilhe a mesma fé. Isso é muito importante. Isso vai ajudar os dois na mesma trajetória, no mesmo objetivo. Certo? Mútuo amor, honra e respeito. E responsabilidade constitui a estrutura dessa relação. Amor, honra, respeito, responsabilidade. Em suma, compromisso. Será que os casamentos de hoje em dia, eles estão com esse compromisso todo? É por isso que isso tem uma interferência fortíssima do inimigo, né? Destruir as famílias, perverter o sentido da doutrina de Deus. O matrimônio precisa ser vitalício. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil. Não, é por isso que tem que ter o comprometimento. Eu não estou dizendo que é só flores, é por isso que tem que ter o amor. Eu não estou dizendo que não vai ter briga, é por isso que tem que ter o respeito. E essas coisas estão cada vez mais, em decorrer do tempo, saindo dos casamentos, saindo das famílias. Esse conceito que Deus estabelece. Jesus ensinou em relação ao divórcio, vamos já tratar do divórcio e do adultério, né? Cristo pode alcançar a amorosa unidade por meio da orientação do Espírito Santo e instrução à igreja. Deus abençoa a família e deseja que seus membros ajudem uns aos outros a alcançar completa maturidade. Deus sempre ajuda as famílias. Deus sempre está com as famílias, fazendo de tudo impossível, às vezes de forma miraculosa mesmo, para que dê certo a união, para que fique estável, para que as famílias permaneçam nos caminhos do Senhor. Amém? Então, o matrimônio, o casamento, a família, é tudo isso. É um presente de Deus para você, para que você
tenha um local de pertencimento seu, para que você tenha uma base forte, para que tanto você como o seu irmão, como o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, estejam firmes e apoiando um ao outro com o objetivo das mansões celestiais. Ellen White fala, né? O lar precisa ser o céu aqui na terra. O céu aqui na terra. Olha que responsabilidade. E no matrimônio existe, primeiramente, alguns princípios que a gente pode tratar e conceitos que a gente realmente precisa entender, certo? Para que a gente consiga se blindar perante todas as outras ideologias que oferecem por aí. Ok? Primeiramente, no princípio foi estabelecido o matrimônio entre Adão e Eva. Adão e Eva. Homem e mulher. O que foge desse padrão não é de Deus. Tem que ser homem e mulher. Quando Deus fez Adão, fez primeiro Adão, ele viu que não podia ficar só o homem. Aí fez a mulher. Mas ele colocou a mulher em situação de estar do lado de Adão. Certo? Não abaixo, é do lado. Toda a parte fisiológica de Adão, do homem, ser humano homem, e a parte fisiológica do ser humano mulher, elas são altamente complementares. Toda a parte também psicológica do homem e da mulher, elas também se complementam. Todo mundo já sabe as informações fisiológicas, mas em relação à mente, o homem é mais prático, a mulher já tem mais aquela, né? Já consegue fazer mais coisas, o homem já consegue ter uma decisão mais objetiva, a mulher consegue ser mais um pouco subjetiva, enfim. São complementares, homem e mulher. E assim foi feito o matrimônio. Quando Deus fala, deixar o homem, pai e a mãe, não no sentido de abandonar, obviamente, mas deixa-se o vínculo anterior para o vínculo atual. Então, quando o jovem quer casar, inclusive os primeiros anos do casamento, você tem muito esse problema, que é a questão da família anterior, a questão da sogra, do sogro, do genro. Então, deixa-se o pai e a mãe, e agora fica com a sua mulher, o seu esposo. Isso é absurdamente importante. Agora é vocês dois e Jesus. Agora é o casal e Jesus. Agora é a decisão do casal nos princípios de Jesus. Amém? Então deixa-se o homem. A primeira coisa que tem que fazer é deixar. Depois é se unir. E quando você se une, a gente tem também a parte de intimidade. Né? Quando você se une, você tem aí a união entre você, o cônjuge e Deus. Não pode faltar Deus. Aí vem a história do cordão de 3 dobras, que todo mundo conhece. Não pode. Celebrar essa parte que chama de concerto, né? O concerto entre o matrimônio do homem e mulher e os princípios de Deus e a graça de Deus. Tornam uma só carne, andam sempre juntos, se sustentam mutualmente. Então, se você está aqui precisando, você vai ter uma pessoa para lhe ajudar. Se de repente está fraco na fé, tem uma pessoa para lhe, olha, a gente está vacilando. Se de repente deu uma fraquejada, errou, vamos lá e conserta. Os dois precisam se sustentar. Sustentação mútua. Intimidade, os casais aqui vão entender. Intimidade é algo que foi concedido de Deus para os casais, para quem está casado mesmo. Precisa ter intimidade. Não pode deixar de ter intimidade. Eu estou falando de sexualidade mesmo. É sexo mesmo. Tem que ter um momento junto, tem que ter um momento de carinho, tem que ter um momento de carícias certas.
Precisa ter intimidade, porque se não tiver intimidade, é um deleite de Deus para o casal. Os jovens, não pode, tá? Tem que esperar para casar. Entendeu? Então, se tem jovem aí namorando, você diz assim, olha, tem que primeiro casar. Não pode. Essa parte aqui é presente de Deus para o casal. Não é para o namorado, não. É para quem é casado, tá? Então, tem que ter essa intimidade. O amor bíblico. Qual é o amor bíblico? Quantos conhecem aqui o amor bíblico? É o amor ágape, né? Que é um amor sem condições. E hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Hoje estão falando muito sobre o altruísmo. É o amor sem a contrapartida do retorno. Então, se eu faço algo pelo meu irmão, Miguel, eu não estou fazendo em troca. Olha, irmão, eu estou fazendo por mim, não por você. Eu estou lhe ajudando. Mas isso aqui é para exercer o meu amor altruísta. Então, se eu estou ajudando você, irmão, não quero nada em troca. Você vê como muda, o amor ágape muda, ele rompe barreiras tão fortes que você assim, tem insights e epifanias. Porque você vai entender que se eu fizer alguma coisa para o meu marido, ou então para o meu irmão, ou então para o meu pai, ou para a minha mãe, e não esperar nada em retorno, está tudo certo. Olha, eu fiz algo pela minha esposa e ela não me retribuiu. Tudo bem. Isso aqui é para mim, é o amor altruísta. Eu não pedi condição para fazer isso. Eu fiz porque eu a amo. Eu fiz porque eu preciso, em uma parte de mim, fazer doações ao próximo. Eu não estou falando só do casal, não. Todo mundo precisa exercer esse amor altruísta. O amor sem condição. Certo? Amor altruísta, amor bíblico. Responsabilidades espirituais. Todos nós sabemos que família precisa ter as responsabilidades espirituais dela, precisa ter o culto, né? Tem que fazer o culto ao Senhor, o culto familiar, tem que fazer o culto no casal, tem que ter a responsabilidade espiritual específica, ou seja, o seu compromisso com Deus. Mas você sabia também que o homem e mulher, de forma individual, eles precisam também buscar a Deus? Individual. É uma só carne, mas espiritualidade também é individual. Então você busca a Deus, em família também busca a Deus. Se o companheiro ou a companheira está fraca, vamos buscar a Deus também, e todo mundo assim vai buscar a Deus, porque a solução de tudo é buscar a Deus. Tanto o homem quanto a mulher, individualmente, quanto em família. Tem esse compromisso, essa responsabilidade. O matrimônio ele tem algumas quedas também. Hoje, eu acho que um dos principais motivadores de rompimento de casamento é o egoísmo, certo? É quando você começa a pensar só em você e deixa de pensar na família como um todo. É quando você pensa em você, não, mas eu mereço mais, eu me esforço muito também, então eu mereço assim, e eu também quero mais. Eu não quero só uma, eu quero duas. Ou então não quero só um, eu quero dois. É um dos principais motivadores, né? O ego do ser humano. O pecado em si, né? A natureza pecaminosa. E aqui a gente fala de algumas quedas. A primeira dela é poligamia. Adultério está na lei do Senhor. O adultério não é para ser exercido porque está na lei. E se você está com Deus, como reflexo, você não adultera. E não é só adultério, é mentira, os princípios, né? Mentira, certo? É cobiçar o que não é seu. É não adorar outros deuses. Todo mundo já conhece a lei. Poligamia não pode. Não está no princípio da Bíblia.
A Bíblia fala de pessoas que tiveram várias mulheres. Deu certo? Não deu certo. A Bíblia fala de pessoas que tiveram vários homens. Deu certo? Não deu certo. Entendeu? Então, precisamos colocar os princípios no nosso coração. Os princípios na família. Fornicação e adultério. A única condição que Jesus deixa, né, sobre o casamento de separação, né, e a gente ainda tem, eu acho que administrativamente, eu não entendo muito bem, mas eu creio que por abusos também, né? Abusos, essa questão aí mais aí, se permite a separação. Mesmo porque o próprio abuso, né? A gente tem foram os outros princípios de Deus, né? De não amar o próximo. Então, o principal motivo e o único motivo para separação é adultério e fornicação. Então, adulterou, você tem o outro parceiro. Caso não tenha perdão, você tem a liberdade de seguir em frente. Certo? Adulterou. Não adulterou, você cuide, começa a pedir a Deus para amar o seu companheiro, para mudar o seu companheiro, a sua companheira, porque é para sempre. É vitalício. Vai até Jesus voltar. É igual, sabe o quê? A condição da salvação, né? É a sua vida toda, ou então até você morrer. A salvação não é assim, né? Então, é daqui até o céu. Amém? A família precisa estar unida daqui até o céu. Amém? Amém. Impurezas de pensamento. Jesus fala, olha, o que adianta você não fazer adultério, mas quando passa uma pessoa, você vê e olha e começa a ter pensamentos impuros. Já pecou. Então, a questão de adultério transcende o físico, né? A pessoa está lá, olha aqui. Mas também a mente. Esse conceito precisa ser sempre renovado. Olha, se eu vi, certo? Se eu vi lá o Chris Evans, né? E pensei algo que não era para ter pensado, é adultério. Não, é adultério. Então você tem que rever, veja os pensamentos, né? Se está tudo em ordem. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas com Deus, tudo se torna possível. Amém? Amém. Incesto e a parte também de abuso, né? Que a gente já tocou. Quando é incesto, tanto de mãe para filho, ou pai para filha, ou filho, certo? Ou irmãos e irmãos, não pode, também quebra o princípio fundamental do matrimônio. Certo? Eu estou tentando trazer algumas coisas assim para a gente entender e você também analisar que hoje em dia tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. E está pervertendo uma das principais doutrinas, a doutrina que vai ser predominante nos últimos tempos para o Evangelho. Você sabia que a família é como se fosse um testemunho de Deus para a sociedade? A sua família tem que ser, você tem que ser um testemunho. Incesto também não pode, certo? E enfim, o divórcio. Nancy Van Pelt é uma doutora que trata sobre relacionamentos. Ela fala que no divórcio, geralmente é muito difícil de você superar. É mais fácil você permanecer no casamento do que passar pela triste, né, trajetória e superação do divórcio. Então, se está ruim, se está alguma coisa complicada no relacionamento, aí você tem que fazer o quê? Pedir orientação a Deus, se possível, peça um profissional também, corra atrás para consertar, tá bom? Que é muito complicado o divórcio. Homossexualidade é um tema delicado, né? Polêmico. A gente agora vai discriminar? Não.
Vamos primeiro, antes de falar, vamos falar do princípio fundamental de Jesus. Jesus fazia acepção de pessoas. Jesus andava com os fariseus, que se intitulava os certos da sociedade israelita, ou ele andava com publicanos, que era ralé, e os corruptos? Ele andava com quem? Jesus, ele estava lá com as pessoas que estavam sãs fisicamente, ou ele ia lá para as pessoas que estavam precisando de cura? Jesus, ele andava com deficientes, com as pessoas que precisavam realmente dele. Andava com prostitutas. Ele andava com publicanos, corruptos, ladrão. Zaqueu, desce aí, Zaqueu. Eu quero ir para a tua casa hoje. Jesus não fazia acepção de pessoas. E ainda questionava, por quê? Olha, vocês parecem que não estão precisando, mas eles aqui estão precisando, então eu vou lá para onde está precisando. Então, discriminação, certo? Negligência, um certo autoritarismo, então aquela vontade de estar certo sobre certo tema, não é o conceito de Jesus. A acepção de pessoas não pode. Dito isso, ou seja, todos nós precisamos amar uns aos outros, né? Dito isso, pelo conceito bíblico, homem é homem e mulher é mulher. O que passou disso é invenção do ser humano. É perversão de outra ideologia que não é da Bíblia. Portanto, o matrimônio tem que ser homem e mulher, certo? O pai, geralmente como a cabeça, já vamos falar que não é só o pai que, em algumas situações, que fica como cabeça, né? O pai e a mãe, cabeça com responsabilidade, sendo amoroso. O pai precisa ser amoroso, dar amor, dar segurança, conforto. E a mãe precisa ser uma instrutora. Eu acho que a principal instrutora de todos os tempos tem que ser a mãe. Olha, a mãe tem que conseguir mudar o caráter, moldar o caráter do filho. Os jovens aí, os jovens, escute sua mãe, escute seu pai. Eles já passaram por coisas que você ainda vai passar, então eles entendem. Os filhos, prioridade do casamento são os filhos, das prioridades, né? Tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que instruir no caminho certo. A base da instrução é Deus. Olha, meu filho, tem que ser Deus. Deus é o principal de tudo. Deus é o seu super-herói. Deus tem que estar junto com você nos ensinamentos da escola também, na matemática, no português, nos estudos sociais, que não é nem mais estudos sociais, né? É o novo, né? Olha, só os antigos que pegaram, viu? Nos estudos sociais, né? Na geografia, na história, na atualidade. Deus tem que estar lá também. No computador lá, no tablet, né? No celular, tem que estar Deus lá também. Coloca Deus no canto, assim, ó. Jesus, vem Jesus, para cá. Venha para cá, porque senão... Entendeu? Esse dia eu tenho um exemplo. Vou falar um exemplo aqui. Tá? Tem um tal de um joguinho de... Friday Night Funk, um negócio assim, e a gente não percebe as coisas, né? E o Saulo estava viciado no jogo, viciado. Quando a gente foi ver a tradução da letra, é um negócio assim tão horrível, que a gente ficou assim, passando mal, então, a letra da música lá. Aí, meu Deus do céu, dá força, né? E às vezes é tanto trabalho, tanta coisa, mas filho tem que ser prioridade. Filho tem que ter atenção, e é tempo de qualidade e tempo de quantidade também. Ah, papai, vem brincar. Ah, mamãe, vamos brincar. Ou então, os mais velhos, não, vamos dar uma volta em família e tudo. Tem que dar atenção, filho é prioridade.
Amor aos filhos, o mesmo amor lá, ó, da mãe. Você sabia que o amor de mãe é o que mais se compara ao amor de Deus? Aquele amor de mãe, amor altruísta, né? Comprometimento, tem que ter constância. Rapaz, hoje em dia, qualquer coisa que você quer, se você tiver constância, você consegue. É impressionante. É só falar com a constância. Eu gosto de brincar, né? Rapaz, vamos falar com a constância, que é a constância que... Né? Se você for constante nos princípios, todo dia lá, olha, não matarás, não furtarás nada, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, especialmente quando ele não estiver próximo também. Constância nos princípios, certo? Aprendizado, obediência, a socialização da família. Você sabia que a nossa família daqui, do Ceará, é diferente lá do Rio Grande do Sul? Os costumes diferentes, cultura diferente. Isso aqui no Brasil. A família daqui é diferente lá da Europa. Então tem que prevalecer também essa questão da socialização, das culturas. Ótimo, mas sempre com o quê? Com os princípios de Deus. Não tem problema. Identidade de gênero, olha, que é o papai aqui é papai, e aqui é a mamãe, e nós é papai e mamãe, e é assim, não é diferente não. Hoje em dia tem aí propaganda no YouTube, agora que fala que é diferente. A família ampliada, para a gente encerrar. Existem nichos, hoje em dia se chama de técnico de nichos de família, né? Ou arranjos, né? Existem famílias que, infelizmente, um pai se foi, ou uma mãe se foi, ou um filho se foi. Então ela não ficou completa. E aqui eu abro um outro conceito fundamental sobre família. Porque não é só a nossa família, né? Aqui dentro de casa. Nós somos o quê? Nós somos criaturas de quem? De Deus. E se a gente foi criado por Deus, nós somos filhos de Deus. E se a gente é filho de Deus, nós somos o quê? Irmãos. E se a gente é irmão, se Deus é o Pai, todo mundo aqui está em família. Todo mundo está em família. Então a igreja é família. E a igreja precisa apoiar essas outras famílias no alimento. Inclusive as Dorcas, olha, parabéns, viu? É Adra, né? Agora Dorcas é antigo. Na assistência. Às vezes na adoção, adote alguém. Tenha mais vínculo com seu irmão. A intimidade também diz respeito a isso. Você ser tão íntimo com seu irmão, tão íntimo, que os defeitos dele já não mais vale a pena ser observado. É você com seus defeitos indo para o céu. É o seu irmão, mesmo com seus defeitos, indo para o céu. É a família indo para o céu. É a igreja indo para o céu. Amém? Então, se alguns arranjos familiares precisam de assistência, vamos dar assistência. Vamos dar assistência. Porque a família é um presente do Senhor. A família é bênção do Senhor. Só um minutinho, tá, pessoal? Eis que eu enviarei o profeta Elias. Refere-se às profecias dos profetas, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração de quem? Dos pais. Mas é só dos pais? Não, é dos filhos. E o coração dos filhos dos seus pais. Aqui tem 3 gerações, irmão Leila, 3 gerações. Dos pais, terceira idade.
pessoal que já tomaram a vacina, né? Os pais medianos, os pais mesmo, e as crianças. Hoje em dia, o homem gira em torno de 80 anos, né? Então, sempre o que prevalece, olha como é interessante a Bíblia, o que prevalece sempre é uma vozinha, um vozinho, o pai e o neto. Pode olhar, qualquer canto que você for vai ter uma avó, o pai, a mãe e os netos. São 3 gerações que a gente está aqui nesse momento. E para sempre vai ser 3 gerações. E foi por isso que ele falou, olha, é para os mais velhos, é para o pessoal aqui da mediano e para os pequenos também. Enquanto várias forças da atualidade têm para dissipar os membros da família, Deus convoca para a reunião a uma ressolidificação, um retorno e uma restauração. Precisamos restaurar nossas famílias. Precisamos restaurar a nossa família mesmo, dentro de casa, e a família da igreja. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e começar de imediato a nossa santificação, porque não faz sentido um mundo sem a glorificação e as mansões celestiais. Amém? O Juninho vai colocar a música agora. Porque Deus deu esse presente para a humanidade, para a gente se ajudar. E a família é um presente do Senhor. O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele o domínio sobre os peixes, o mar, sobre as aves, certo? E Deus criou, pois, o homem à sua imagem. Deus o criou homem, no versículo 27, Deus criou homem e mulher, os criou, certo? Homem e mulher os criou. Se a gente for ir para Gênesis, no capítulo 2, 24, a gente tem aí a ação